Olá, meus amigos, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Nós queremos aqui, como temos feito já nos outros vídeos, abrir a palavra de Deus, estudarmos um pouco a respeito dessa palavra tão rica que serve para nos conduzir neste mundo, para aliviar nosso coração diante das angústias, serve também para mostrar o que é certo e o que é errado e assim, então, endireitar o nosso caminho, mas serve acima de tudo para nos conduzir para Cristo e, consequentemente, para a salvação. Antes de abrir a Bíblia, eu quero fazer um convite para você. Geralmente eu faço esse convite na descrição do vídeo, mas hoje eu quero falar aqui para que você atenda esse convite. Muitas vezes as pessoas acabam não lendo a descrição e aí acabam não vendo o convite que é feito. Nós temos feito um trabalho, o pastor César e eu, junto a algumas pessoas, temos trabalhado para que o Evangelho alcance mais e mais pessoas. O Ministério Amor, Paz e Salvação é um ministério relativamente novo. Nós temos dedicado a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos para que mais e mais pessoas alcancem o Evangelho, ou sejam alcançadas pelo Evangelho, e assim alcancem a salvação também. É uma alegria o trabalho que nós fazemos. Nós acreditamos que fomos chamados por Deus para isso. E precisamos que você nos ajude nesse trabalho. Para isso, eu convido você primeiro a se inscrever no nosso canal. Porque ao você se inscrever, o YouTube ele vai entender que esse canal tem relevância para mais pessoas e ele vai distribuir o conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso aos vídeos e assim a mensagem da palavra de Deus. Também convidamos você a deixar ali o seu gostei, ou se não gostou, não tem problema, deixa ali o não gostei. Se quiser deixar um comentário, isso vai nos ajudar também a entender como melhorar cada vez mais os vídeos e até mesmo gravar vídeos com conteúdos que talvez sejam aqueles que neste momento estão aí na sua mente, coisas que você deseja saber, coisas que estão, quem sabe, incomodando você. E nós queremos ajudar você também a conhecer mais a palavra de Deus. E claro, compartilhe os vídeos, porque a ideia é justamente que esta mensagem alcance outras pessoas. Nós não gravamos os vídeos apenas para gravar. Nós gravamos para que a mensagem alcance pessoas. Esse é o nosso grande objetivo. Deus nos chamou para salvarmos pessoas. Deus nos convida para sermos seus servos, para pregarmos a palavra e assim alcançarmos o maior número possível de pessoas. Tem um texto da escritora norte-americana Ellen White, ela já faleceu, morreu em 1915, mas os seus escritos ainda estão conosco e são muito bons. Quem não conhece pode ler, eles são excelentes em seu conteúdo. Tem um livro que eu gosto muito, chamado Parábolas de Jesus. Na página 304, a escritora Ellen White diz assim: junto ao nome de muitos está escrito nos livros dos céus, não produtores, porém consumidores. Talvez você não tenha o dom de dar estudos bíblicos, pregar a palavra de Deus, mas é tão simples você compartilhar o vídeo. Ao compartilhar um vídeo, você acaba se tornando um produtor, porque você está encaminhando a mensagem de Deus para mais pessoas. Então eu conto com você. Agora, antes de abrir a palavra de Deus, é rapidinho. Se inscreva no canal, assista ao vídeo e após então você compartilhe para que mais pessoas conheçam o Evangelho. E assim você vai estar também apoiando o nosso ministério. É um ministério que foi nascido, eu creio, na mente de Deus, para que nós pudéssemos continuar pregando a palavra e levando mais e mais pessoas à salvação. Nesse vídeo, eu quero falar com vocês a respeito de um tema um tanto quanto intrigante. Eu lembro que quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, e muitas pessoas vinham até mim, né, e me olhavam ainda bem novinho, e as pessoas diziam assim: não, você tem que vir a Jesus como você está. E até hoje, muitas vezes eu vou nas igrejas e vejo as pessoas falando isso: você tem que vir a Jesus como você está. Será que isso é verdade? Será que nós temos que ir a Jesus como nós estamos? E será que Ele vai nos aceitar
assim como nós estamos? E eu quero estudar isso com você hoje. E eu já adianto de antemão que as coisas não são bem assim. Parece uma contradição diante de tudo aquilo que você já ouviu e quem sabe até daquilo que você já falou. Mas eu quero mostrar hoje na Bíblia que as coisas não são exatamente tão simples assim. O Evangelho é simples, a salvação até é simples, mas as coisas não são bem assim como você ouviu ou quem sabe até falou. Então, fica comigo nesse vídeo para que você entenda essa minha colocação e assim possamos estar entendidos da palavra de Deus e preparados para o grande dia da volta de Jesus. Muito bem, quando nós olhamos o livro do Apocalipse, ali no capítulo 12, começa a descrição da guerra no céu, onde Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. Após aquela guerra no céu, a Bíblia nos diz no capítulo 13 que o inimigo, no final do 12, diz que o inimigo veio para a terra, e no 13 agora diz que o inimigo está usando dois poderes na expectativa de ferir a Deus, atingindo os filhos de Deus, no caso, eu e você. Deus faz um chamado ao seu povo, no capítulo 14. No capítulo 15, ele mostra que um grupo de pessoas atende esse chamado, grupo esse que vai ser salvo, porque são apresentados ali junto ao mar de vidro, tendo harpas de Deus e cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. No capítulo 16, Deus mostra o que vai acontecer àqueles que não atenderam o chamado feito por Deus lá no capítulo 14, não deram ouvidos às 3 mensagens angélicas, e eles então recebem as 7 últimas pragas. E no capítulo 17 mostra, então, em consequência de tudo isso, o início da queda de Babilônia, que vai culminar lá no capítulo 18. Então, após a Bíblia fazer a descrição da queda de Babilônia, no capítulo 19, há ali uma belíssima descrição do ressurgimento da pureza original do Evangelho que a igreja havia perdido, que o cristianismo havia perdido. E então se vê a cena dos remidos novamente no final do capítulo 19. E o que temos ali é uma imagem onde os remidos, eles, após passarem pela grande tribulação, recebem vestes brancas de linho finíssimo. Essa é a grande imagem maravilhosa dessa sequência de batalhas que se iniciou no céu e que vai acabar dentro em breve. Deus, em sua graça, está trabalhando para nos salvar. Deus, em sua graça, está trabalhando para transformar a nossa vida e nos dar esse linho finíssimo. O que nós temos nessa descrição das vestes brancas, as vestes de linho finíssimo, na verdade, é dito no próprio capítulo 19, tratar-se das bodas do Cordeiro. Para entendermos o que representa as bodas do Cordeiro, eu creio que é interessante nós estudarmos um pouquinho uma parábola que o próprio Jesus contou e que o evangelista Mateus a descreveu. Então, se você tem Bíblia, neste momento eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 1 ao 14. E Mateus diz assim: De novo, entrou Jesus para falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas, os caminhos, e convidais para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei... entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa,
notou ali um homem que não trazia a veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então, verso 13, entrou o rei, ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que temos aqui nesta parábola nessa descrição, nós temos aqui elementos que fazem parte da cultura judaica. Quando se acontecia alguma festa importante, como um casamento, por exemplo, aquelas festas elas não traziam datas. Geralmente se organizava uma festa, mas não se organizava já tendo datas. E por que razão isso? Isso porque quando as pessoas preparavam as festas, estavam organizando tudo, quando tudo agora estava pronto, preparado, os servos eram enviados até os convidados para dizer que a festa estava pronta. E então os convidados eram chamados. Agora os convidados eram chamados para participarem daquele momento de alegria. Ao que tudo indica nesta parábola, o convite já havia sido enviado, a festa estava pronta, o convite já havia sido enviado, mas quando os servos foram chamar os convidados, a Bíblia diz que eles simplesmente negaram aquele chamado, rechaçaram o convite e o fizeram de uma forma um tanto quanto ofensiva. Existe um autor de livros cristãos chamado Trench. Ele, num dos seus livros, comentando esta parábola, ele diz assim: quanto maior for a responsabilidade do que convida e a solenidade da ocasião, tanto maior é a culpa daquele que despreza o convite. E quanto maior a ofensa, mais aterrorizante será a condenação. Podemos começar a perceber alguns detalhes e tirar algumas primeiras lições dessa parábola. Primeiro, o chamado à vida cristã, ele é um chamado de alegria. Sabe, engana-se quem pensa que a igreja é um lugar de tristeza. Eu lembro que quando eu era mais novo, tinha um rapaz na igreja, ele era um pouco fechado, assim, um pouco mais sisudo, e ele, quando via os jovens, e eu estava entre eles, e quando estava assim, brincando, rindo, ele chegava e dizia que aquilo era falta de referência. Que a vida cristã não era de ficar dando risadinhas. E quando eu fiz a faculdade de teologia lá em São Paulo, eu lembro que tinha um colega meu, um amigo meu, na verdade não era colega de turma, mas era um amigo meu, ele era gaúcho também. E ele estava um ano na minha frente na faculdade. E então, quando chegou a formatura dele, eu lembro que eu saí para as férias no meio do ano. E aí então, naquele período de quarto ano da faculdade, os alunos de teologia recebem os presidentes das associações do Brasil para passarem por um momento de entrevista, para depois receberem aquilo que é feito como um chamado. Chamado para servir a obra na igreja em tal lugar. E eu lembro que esse meu amigo, quando eu voltei de férias, estava conversando com ele, e aí eu perguntei para ele: e aí, rapaz, já recebeu o teu chamado? Já sabe para onde vai? Daí ele falou para mim assim: Paulo, eu conversei com alguns presidentes, mas eu ouvi deles que eu era feliz demais. Eu tive que rir. É um absurdo isso. Como é que um presidente de associação fala uma bobagem dessa? O cara não pode ser pastor porque ele é feliz demais. Isso é o cúmulo. É ridículo isso. Mas infelizmente, algumas pessoas têm a visão de que cristianismo é ser fadado a uma vida de tristeza. Você não pode rir, você não pode brincar, você não pode ser feliz. Quem fala isso, infelizmente, está falando bobagem. Eu acho que, inclusive, está sendo usado por Satanás. Vida cristã é uma vida para a felicidade. Você pode rir, você pode brincar. A vida cristã é um chamado para uma vida de festa. Por mais que tenhamos momentos de muita luta, de muita dificuldade, mas a vida cristã é um chamado para uma vida de festa. É a festa das bodas. Você já foi em um casamento? Eu fiz um casamento recentemente. Foi um momento de muita alegria. Teve festa.
pessoas se divertiram. Imagina um casamento onde as pessoas não participassem de forma feliz, alegre. Não seria um casamento, seria um funeral. A vida cristã é um chamado de alegria. Lembre-se sempre disso. E essa é uma das primeiras coisas que nós podemos aprender aqui nessa parábola. A segunda coisa é que as desculpas que a Bíblia apresenta que foram dadas pelos convidados não eram aparentemente coisas ruins. Eles não estavam fazendo nada de errado, porque a Bíblia diz que um foi para o seu campo e o outro foi para o seu negócio. Eles não foram participar de coisas imorais, de coisas ilegais, de coisas prejudiciais. Não, era tudo perfeito, tudo bom, tudo aceitável. Mas sabe qual é o grande problema? Muitas vezes nós ficamos tão preocupados, tão concentrados nessas coisas boas e essenciais até que a vida hoje nos traz, que acabamos esquecendo das coisas eternas. Nos preocupamos tanto com as coisas visíveis que nos esquecemos das coisas invisíveis. Estamos dando tanto ouvido para o chamado mundo que não percebemos o chamado de Deus. Então nem sempre aquilo que é tão necessário é o mais importante. Aqueles convidados negaram o chamado porque estavam preocupados com as coisas da vida. A terceira coisa que nós podemos entender nessa parábola é que aqueles que não quiseram aceitar o chamado, participar da festa, negaram o convite, eles receberam um castigo. Mas a grande e verdadeira tragédia nessa história aqui não é só o castigo em si, mas a verdadeira tragédia é que eles perderam a alegria da festa. Porque a tragédia de quem vai se perder não é o sofrimento final ali na perda, mas é, quem sabe, olhar para dentro da cidade santa e perceber a alegria que vai perder. A alegria de passar a eternidade ao lado de Cristo, tendo milhares de coisas que os nossos olhos e mente nem conseguem projetar. Deus faz esse chamado para a gente. Quando Cristo voltar, muitos infelizmente não vão para o céu. E o problema de tudo isso, o trágico, o triste de tudo isso, é que a Bíblia nos diz que o lago de fogo e enxofre é para o diabo e seus anjos. Deus, ele não destinou o ser humano para a perdição. Deus nos faz um convite para que nós possamos participar da festa. Esse é o grande desejo que Deus tem para mim e para você. Uma quarta lição que nós podemos tirar aqui dessa história é que o convite de Deus é um convite de graça. É um convite da graça. Na parábola, ninguém era perfeito. A Bíblia diz que eles não eram dignos. E veja, nenhum deles possuía méritos diante do rei. Mas foi a graça do rei que proporcionou a eles o convite. É a graça de Deus que proporciona para mim e para você o convite para a vida eterna, porque eu não sou digno. Eu creio que você também não é digno. Todos nós somos pecadores. E ainda, a Bíblia nos diz, aqui no verso 4 que eu li, que foi o rei quem fez tudo. Foi o rei quem preparou a festa, foi o rei quem preparou a veste nupcial, foi o rei quem enviou o convite, foi o rei quem enviou os seus servos para chamar os convidados. É o rei que faz tudo, é Deus que faz tudo. E por isso é que o convite é um convite da graça. Deus quer que eu aceite esse convite. Essa é a primeira coisa que eu preciso fazer, aceitar. E essa parábola, ela tem ainda uma nota interessante, ou o que torna ela ainda mais interessante, é a colocação dela dentro do Evangelho de Mateus. Veja, Mateus, dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus é o único que conta esta parábola, é o único que narra esta história. E quando nós estudamos a estrutura literária do livro de Mateus, do Evangelho, nós percebemos que Mateus estruturou seu livro em 5 blocos, todos eles tratando de algum aspecto do reino de Deus. Com exceção dos capítulos 1 e 2, que são a introdução, e o capítulo 25 e 26, que é a conclusão, que nós chamamos de narrativas, todo o restante do livro está construído sobre esses 5 blocos. O primeiro, capítulo 3 ao 7, está falando do anúncio do reino. São as coisas que anunciariam a breve vinda do reino de Deus.
capítulos 8 a 10, fala do poder do reino. Nós temos ali descrições de milagres, coisas que Cristo fez como manifestação do poder do reino na vida dele. Capítulos 11 a 13, nós temos uma seção chamada Mistério do Reino. Jesus contando a respeito do reino por meio de parábolas. Capítulo 14 a 18 está falando da disciplina do reino, e o capítulo 19 a 25 está falando da consumação do reino. Todos os relatos do capítulo 19 até o capítulo 25 vão trazer elementos proféticos a respeito da vinda do reino. Por isso que esse bloco chama-se A Consumação do Reino. E esta parábola que eu li está no capítulo 22. Logo, ela está dentro dessa seção que trata só dos últimos eventos da história deste mundo, dos últimos eventos que marcariam a volta de Jesus. Assim, essa parábola ainda tem esse elemento importantíssimo a nos ensinar. Essa parábola é um chamado, porque Jesus está voltando. É um chamado para que nós possamos perceber o tempo que nós estamos vivendo e tomar uma atitude. Apesar de essa parábola tratar dos últimos eventos da história do mundo, ela ainda traz elementos históricos, elementos da cultura local, pois mostra o convite que Deus fez ao povo de Israel, ao povo judeu, mas estes negaram, maltrataram e mataram não só a Cristo, mas também mataram e maltrataram os profetas que foram enviados antes de Cristo. E agora o convite estava sendo estendido aos gentios. A Bíblia diz que um grupo negou o convite e o outro compareceu, mas compareceu de qualquer jeito à festa. Lembra a maneira como eu introduzi o nosso vídeo? Eu fiz essa pergunta. Será que realmente nós podemos ir a Cristo do jeito que nós estamos? Será que realmente nós podemos atender o chamado de Cristo de qualquer jeito? E agora eu quero responder isso para você. E parece até ser estranho e contraditório, pois muita gente fala isso. Não, você tem que ir a Cristo como você está. Você deve aceitar o chamado de Cristo como você está. Mas o interessante é que a Bíblia nos diz que quando o rei entrou na festa, o que aconteceu? Havia um convidado que estava de que jeito? Do jeito que ele foi a Cristo, parece que foi do jeito que ele estava. Eu cheguei. Então, aquele homem podia argumentar, mas rei, eu vim ao Senhor do jeito que eu estou. E agora? O que fazer? Será que nós podemos ir a Cristo então? Ou não podemos mais ir a Cristo do jeito que nós estamos? O grande problema aqui é que aquele que foi ao rei, que foi à festa de qualquer jeito, pensava apenas em se beneficiar da festa, apenas em participar do banquete. Ele só queria a bênção. Ele não estava disposto a seguir a vontade do rei. E veja, a vontade do rei é expressa nessa parábola através da veste. A veste representava a vontade do rei. Por que razão? A roupa, a veste nupcial, ela não era comprada. Não era a pessoa, o convidado que tinha que fazer uma roupa, que comprar uma roupa. Eu já falei, o rei que fazia tudo. O anfitrião que enviava a roupa, que era o convite para os seus convidados. A roupa era uma dádiva do rei, um presente que o rei dava ao convidado para que este pudesse não só participar da festa, mas entrar na festa. Então veja, não ter a roupa, mas estar na presença do rei, era como dizer, Senhor, eu quero participar da festa, eu quero as tuas bênçãos, mas eu não quero nenhum compromisso contigo. E veja, quando aquele homem entrou na festa, será que ele estava possuído da roupa? Ou será que ele estava sem a roupa? Lembre, a roupa era o convite. Logo, para entrar na festa, ele deveria estar trajado da veste. Mas, ao que tudo indica, em algum momento ele pensou assim, agora eu já estou aqui dentro mesmo, não preciso mais disso. E tirou a veste. Muitas vezes a gente aceita a Cristo, vai a Ele até como nós estamos. Ele nos aceita,
começa um processo de transformação na nossa vida, mas com o tempo a gente vai se acostumando tanto com aquela vida e até vai esquecendo do nosso convite, do chamado que Deus nos fez e passa a levar a vida de qualquer jeito. Quem sabe volta a vida como era antes ou até pior do que era antes. Aceitar a Cristo é aceitar a sua vontade e permanecer nessa vontade dia após dia. Aquele homem aceitou o chamado do rei, mas em um dado momento ele tirou a veste, porque ele queria ficar do jeito que ele achava ser melhor. Só que quando a Bíblia diz que o rei entrou para ver os convidados, foi revelado o verdadeiro caráter deste homem que não queria o compromisso com o rei. E este exame que foi feito aos convidados mostra uma cena que vai acontecer em breve. Na verdade, já está acontecendo hoje, mas vai ser finalizada em breve, que é a cena do julgamento. Deus está num processo de juízo investigativo lá no Santuário Celestial. Em breve ele vai encerrar esse processo e vai voltar então para nos buscar. Só que quando ele voltar, como ele vai nos achar? Trajado da veste ou sem a veste? Com um compromisso ou sem o compromisso? Quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia nos mostra lá no Éden que Adão e Eva, eles estavam trajados por uma veste de luz. Uma veste gloriosa que os cobria. E quando eles pecaram, a Bíblia nos diz que eles perderam essa veste de luz. Eles agora ficaram destituídos da glória de Deus, como Paulo fala em Romanos. E nos, agora, percebendo a sua vergonha, a sua nudez, fazem para si roupas. Veja que a desobediência levou o ser humano a perder essa roupa gloriosa, a veste que Deus havia providenciado para Adão e Eva. O desejo de viver segundo a sua vontade, ao contrário da vontade de Deus, levou Adão e Eva a perderem a veste nupcial, o manto de luz. Não ter a veste provida por Deus é um símbolo de uma vida sem compromisso com Deus. Adão e Eva, com suas próprias mãos, agora tentaram resolver o problema. Tentaram com suas próprias mãos esconder os seus erros. Eles escolheram viver da maneira que eles julgavam ser melhor. Só que nós precisamos entender que sozinhos nós não conseguimos fazer isso. Sozinhos nós não conseguimos nada, porque a salvação não vem de mim, não vem de você, a salvação vem do Rei. É Deus quem provê tudo. É Cristo quem oferece a vestimenta branca de linho finíssimo. Para hoje recebermos essa veste, esta roupa, nós precisamos fazer algumas coisas. Primeiro, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Falar para Ele que nós não somos dignos. Eu não sou digno de ser convidado para a boda do Cordeiro. Mas Deus, em sua graça, me oferece o perdão. E eu só tenho que pedir esse perdão. Então, hoje, você precisa da graça de Deus na sua vida, e eu creio que você precisa. Peça a Ele perdão por seus pecados. Deixe Ele guiar a sua vida. A segunda coisa, aceite o chamado que Deus te fez e aceite esse compromisso de viver pela fé, andando com Ele a cada dia. Mas eu quero fazer um convite para você hoje. Gálatas capítulo 3, verso 27, tem um texto que eu acho muito bonito. Eu quero ler para você aqui e fazer esse convite. Gálatas 3, 27 diz assim: Pois todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo fostes revestidos. Queridos, um dia Adão e Eva perderam o manto de luz. Precisam do linho finíssimo. Nós também perdemos por consequência do pecado. Estamos destituídos da glória de Deus. Jesus em breve vai voltar para nos buscar e Ele quer colocar sobre nós o seu manto de luz. Hoje, nós podemos receber pelo menos parte desse manto no momento em que somos batizados nas águas. Quando levantamos a mão e batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, na descrição de Gálatas, nos reveste novamente de Cristo, nos reveste novamente da sua glória. Você precisa passar pelo batismo? Você precisa aceitar esse convite na sua vida? Eu quero fazer este convite para você hoje. Se você precisa ser batizado, vou deixar o número do meu WhatsApp na descrição do vídeo. Fale comigo. Nós vamos preparar você, biblicamente, para que você entenda o chamado de Deus e aceite o batismo dele.
Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, te fortaleça.